Graça e paz, Argemiro aqui para trazer mais um vídeo para o canal e hoje eu quero falar sobre Estevão, o primeiro mártir. Em cerca do ano 34 depois de Cristo em Jerusalém, algo aconteceria que marcaria o rumo do cristianismo para sempre. Um momento tão decisivo, tão carregado de significado espiritual e histórico, que o Espírito Santo fez questão de registrá-lo nas Escrituras, com riquezas de detalhes, não apenas como um relato de morte, mas como o nascimento do primeiro mártir, a semente de sangue que germinaria em toda a igreja primitiva. E este é o relato da vida, coragem e morte de Estevão, o primeiro homem a derramar o próprio sangue por confessar a Cristo. Vemos uma cidade em fervor espiritual. Jerusalém é uma cidade que ainda respirava o impacto da crucificação e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O templo ainda erguia o seu brilho dourado sobre a colina, porém as ruas estavam tomadas por rumores, discussões, conversões em massas e perseguições. O evangelho estava crescendo rapidamente, milhares de judeus haviam abraçado a fé em Jesus como Messias. O Sinédrio, por sua vez, tremia de raiva e medo. A autoridade deles estava sendo ameaçada. No meio dessa revolução espiritual, surgiram 7 homens escolhidos pelos apóstolos para servir, cuidar dos necessitados e a apoiar a nova comunidade cristã. E entre eles estava um jovem de brilho incomum, Estevão, descrito na Bíblia como cheio de fé e do Espírito Santo. Ele não era apóstolo, não era sacerdote, não era rabino, era um simples diácono, mas carregava consigo algo que nenhum sistema religioso conseguia silenciar: a ousadia do Espírito Santo de Deus, do nosso Deus eterno. A ascensão deste jovem diácono. Com o passar dos meses, Estevão passou de servidor de mesas a um pregador poderoso. Seus discursos mexiam com multidões. Os seus argumentos eram tão sólidos que nenhum dos líderes religiosos conseguia refutá-lo. A Bíblia diz que ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Isso despertou ódio nos ouvintes. Não demorou para que grupos radicais se levantassem contra ele. Criaram acusações falsas, manipularam testemunhas e arrastaram o jovem Estevão, o jovem cristão, para o mesmo conselho religioso que havia condenado Jesus. E ali no Sinédrio, diante dos homens mais influentes de Israel, sacerdotes, mestres da lei, fariseus, saduceus, Estevão começou a falar. Mas não falou para se defender. Ele falou como um profeta. Começou a falar um discurso que mudaria a história, porque diante do Sinédrio lotado, Estevão fez um dos discursos mais profundos e longos de todo o Novo Testamento. Ele começou lembrando Abraão, passou por José, citou Moisés, relembrou os profetas, resgatou toda a história de Israel como quem segura um espelho diante de uma nação que havia esquecido o próprio reflexo. Estevão mostrava que Deus sempre guiou o povo e que por repetidas vezes Israel havia rejeitado os homens enviados por Deus. E a mesma rejeição que agora se repetia contra Cristo, a cada palavra de Estevão o ambiente esquentava. E a cada argumento o ódio ia crescendo. Os líderes judeus, acostumados a falar com autoridade, agora se viam confrontados por alguém que nem mesmo possuía cargo religioso, um jovem diácono, um seguidor do Nazareno, do Cristo ressurreto. E então veio o golpe final, um ataque direto ao coração da liderança religiosa. Estevão ergueu a voz e disse: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como seus antepassados, vocês também o fazem. Qual dos profetas seus pais não perseguiram? Mataram os que anunciaram a vinda do justo. E agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei por meio de anjos, mas não obedeceram. Foi como jogar fogo sobre pólvora. O Sinédrio explodiu. Homens rangiam os dentes. Outros murmuravam insultos. Alguns se levantaram impulsivamente, como se fosse avançar sobre ele ali mesmo naquele local. Mas Estevão, o jovem cristão, estava sereno, porque o seu olhar não estava naquele tribunal. A visão que abalou os céus e a terra ocorreu neste momento. Com os olhos fixos no alto, ignorando o ódio ao seu redor, Estevão disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, enquanto ele estava sendo apedrejado. E essa declaração não era apenas uma visão celestial, era uma acusação espiritual. O título
Filho do homem era o mesmo que Jesus usou para falar de si mesmo. Já para os líderes judeus, isso era blasfêmia. Era como se Estevão estivesse dizendo: aqueles que vocês crucificaram está vivo, glorificado e me recebe agora. Isso foi demais para eles. Os membros do Sinédrio taparam seus próprios ouvidos como um ato simbólico e infantil também, como quem rejeita ouvir a verdade. Gritaram com desespero, avançaram contra Estevão. A multidão se uniu. Homens o arrastaram para fora da cidade, o empurrando, chutando, cuspindo, trucidando com palavras. O ódio havia se transformado em violência descontrolada e num descampado rochoso começou a execução. E aqui está a morte do primeiro mártir. As pedras voavam com força. Primeiro atingiam o corpo, depois a cabeça. A cada impacto, uma dor nova, uma marca nova, uma ferida nova. Mas nada disso impedia Estevão de falar com o Senhor que ele via com tanta clareza. De pé, mesmo sob a chuva de pedras, Estevão declarou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Foi o momento em que o seu corpo começou a fraquejar e ele caiu de joelhos. Mas Estevão caiu de joelhos não por derrota, mas em reverência. E então orou algo que ecoaria por séculos, moldando o espírito cristão de perdão. Ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E assim, com essas palavras, ele adormeceu. Antes que a morte o alcançasse, o céu já o havia recebido. O homem que assistia toda essa cena, enquanto a multidão dispersava e recolhia os seus mantos, um jovem ficou parado, observando, silencioso, pensativo. Seu nome era Saulo, um filisteu brilhante, aluno de Gamaliel, orgulhoso de suas tradições, determinado a acabar com o cristianismo. Ele estava ali para reforçar a missão de destruir aquela seita, mas algo o incomodava. A serenidade de Estevão, a coragem, a visão que ele disse ter visto e as palavras finais, pedindo perdão por seus assassinos. Saulo não conhecia ali um fanático, ele viu ali um homem convicto, um homem disposto a morrer por algo que acreditava ser verdade. Sem saber, aquele momento entraria profundamente na alma dele. A semente do evangelho havia sido plantada. E meses depois, no caminho para Damasco, Cristo regaria essa semente com luz. E o maior perseguidor se tornaria o maior apóstolo. E vemos um detalhe único nas escrituras. A Bíblia sempre retrata Cristo assentado à direita de Deus. Assentado significa, por muitas vezes, obra concluída, autoridade, reinado. Mas na morte de Estevão, algo extraordinário acontece. Jesus não está sentado, ele está em pé. O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, se levanta para receber um servo fiel que não negou seu nome diante dos homens. É como se o céu inteiro parasse para honrar aquele momento. É como se Cristo dissesse: você não está sozinho. Eu estou aqui, vejo sua dor e recebo sua vida. Nenhum outro texto bíblico mostra Jesus de pé à direita do Pai, somente aqui, por causa de Estevão. Isso gerou semente, uma grande semente para o evangelho. A morte de Estevão não foi uma tragédia sem sentido, foi a faísca que incendiou a expansão do cristianismo. Após sua morte, perseguição intensa caiu sobre a igreja de Jerusalém. Muitos cristãos fugiram para outras cidades, levando consigo o evangelho. Onde chegavam, pregavam. E onde pregavam, vidas se rendiam. Estevão foi a primeira semente, uma semente que caiu na terra e morreu, mas quando morreu, produziu frutos. O martírio de Estevão não é apenas um relato antigo, é um lembrete de que a fé cristã se sustenta sobre a coragem de homens e mulheres que preferiram perder a vida do que negar o Senhor. É a prova de que o cristianismo não cresceu pela espada, mas sim pelo sangue de seus mártires. E acima de tudo, é o testemunho de que Cristo não abandona os seus. Quando Estevão caiu sob as pedras, Jesus se levantou. Quando o mundo rejeitou a Estevão, o céu o recebeu. E até hoje, toda vez que alguém permanece firme, mesmo em meio à perseguição, mesmo Cristo permanece em pé, pronto para honrar a fidelidade dos teus servos. E este é o relato do primeiro mártir, Estevão. Se você foi abençoado e alcançado por esta mensagem, deixa o like, compartilhe e deixe nos comentários algo da parte do Senhor que Ele ministrou ao seu coração e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.